Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar início então oficialmente ao nosso curso de flores e a gente vai começar os exercícios com uma rosa, que é uma flor de dificuldade intermediária por ter uma série de pétalas, né, que são intercaladas, então é uma flor que tem uma complexidade, mas ao mesmo tempo ela tem uma facilidade no tratamento das pétalas por não ter tantas nervuras e tantos detalhes. Então eu trouxe uma imagem, que é essa daqui, ó, que está disponibilizada para vocês. E essa imagem, o que é interessante dela, né? Ela tem uma flor clara e ela tem um fundo contrastante. Então, o fundo mais escuro, ele permite que a flor se projete para fora. É o que a gente chama de contraforma, né? Então, eu vou trabalhar a escuridão do fundo para que o que está no primeiro plano se ressalte, né? Então, esse vai ser o nosso exercício de hoje. Ao longo da prática, eu vou dando algumas outras dicas de técnicas complementares que eu acho que podem ser interessantes. E vou ensinar para vocês uma forma de tirar o desenho, já que esse não é o nosso foco, né? O foco aqui do curso não é o traçado especificamente, sim a pintura. Então, eu vou passar para vocês uma técnica para fazer isso em casa, de forma que vocês consigam retirar aquilo que vocês estão vendo, tá bom? Então, vamos à prática. Bom, gente, nós temos então o papel de aquarela. Eu coloco a imagem impressa logo acima. Se quiserem fixar com um papelzinho aqui, uma fita crepe, não tem problema nenhum, para que ela não se mova. E o que a gente vai fazer é marcar de uma forma bem forte o contorno das pétalas. Tá? Por que eu tô fazendo isso bem forte? Porque eu vou fazer um baixo relevo na minha folha de aquarela. Então, eu vou fazer como se fosse um carimbo mesmo, né? Desse traçado, para que vocês consigam depois completar com o próprio lápis. Então, eu vou contornando. É super importante que vocês fechem as formas, né? O que é isso? Olha só, eu começo essa pétala e eu termino a pétala todinha, porque a gente tem uma tendência a ir emendando o contorno externo. E aí você perde a definição da parte interna, tá? Então, aqui a gente vai marcar pétala por pétala, bem devagar, com calma, para que tudo consiga estar separado e com o máximo de detalhamento possível. Então, vamos lá, ó. Continuo aqui. Reparem que ela tem um movimento que é importante a gente considerar. Então, tentar, antes de traçar, enxergar o todo. Ver onde que estão as pétalas, qual pétala passa por cima da outra. Lembrando sempre de colocar a força para que o papel fique um pouquinho marcado. E aí tem muita gente que me pergunta, Lu, você não acha que vai marcar, vai interferir no resultado? Eu acho que não, porque como é um papel de fibra própria para se trabalhar com uma técnica úmida, essa marca ela vai sumir, tá? À medida que você vai trabalhando, pintando, isso vai sumir. Então, basicamente é isso, tá? Tô fazendo aqui, vocês continuem. Não é preciso, gente, trabalhar o fundo, tá? As folhas, eu não vou mexer com nada disso agora. Vamos lá. Olha só. Aqui, ó. Tá vendo que a gente consegue ver exatamente a formação, olha só, da flor através do baixo relevo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou traçar com o próprio lápis, né? Eu vou traçar em cima do que eu estou enxergando. Só que agora, ao invés de ser forte, tem que ser bem fraquinho. É só mesmo pra gente enxergar e o lápis não interferir no resultado final. Ó. Aqui eu tenho, então, o traçado.
Bom, pessoal, começamos a nossa prática. Estou aqui preparando as tintas. Então, nós vamos trabalhar as pétalas partindo de tons rosés, como vocês podem ver na imagem, mas sempre muito diluídos. Lembrem-se que o ponto da tinta é esse em que a gente enxerga o fundo. Então, quando eu passo o pincel, eu preciso enxergar o fundo, tá? Então, a gente vai começar sempre com tons bem suaves, para que a gente consiga, à medida que for subindo nas tonalidades, dar mais detalhamento, tá? Eu fiz uma segunda opção de cor com um pouquinho de branco, mas é só um recurso, tá? Não é necessário, a gente pode trabalhar somente com a tinta diluída, já funciona muito bem, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nós temos aqui pétalas, né? E essas pétalas, em algum momento, elas têm algum contato. Então, a gente vai sempre trabalhar com as pétalas alternadas. Então, eu começo por uma pétala colocando um pigmento um pouco mais forte, né? Ou seja, com menos água, e logo depois eu vou diluir, vou limpar o pincel e vou diluir essa área. Então, durante toda a prática, a gente vai retomar o conceito do degradê. Uma área mais pigmentada e outras áreas mais suaves. E assim a gente vai repetir na maioria das pétalas. Aqui novamente, um pouco de pigmento, lavo o meu pincel e crio uma transição, uma diluição nesse espaço. E isso é o que eu vou fazer ao longo de toda a flor. Reparem também na importância de trabalhar com as pétalas alternadas, como eu falei anteriormente. Porque se eu trabalhar com uma pétala muito próxima da outra, a chance delas se mesclarem é muito grande. Então, nós vamos optar por trabalhar sempre de forma alternada. Aqui mais um degradê. Gostaria que vocês observassem a inclinação do meu pincel. Então, usar o pincel em toda a sua extensão é algo muito legal, muito importante. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um recurso da pontinha, olha só, que acessa áreas muito pequenas, eu tenho a pincelada extensa quando eu preciso. Então, é legal vocês terem esse pensamento na hora de fazer a prática. No miolo, a gente vai tentando alternar também as áreas, lembrando que esse reforço, né, esse tom mais escuro que tem ali no meio, a gente precisa esperar para fazer isso mais para o final, tá bom? E eu sigo com as pétalas. Nessa última pétala, eu trabalhei com 2 tons, vocês devem ter reparado. Então, numa extremidade eu coloquei o rosé, na outra eu coloquei o amarelo. E uni as duas cores com água, formando um degradê. Então, nada mais é do que o exercício que nós fizemos na primeira prática. E aqui, aplicando, né, no real, é muito interessante, porque a gente começa a enxergar essa dinâmica de uma forma mais concreta. Então, se vocês observarem a flor que nós temos de base, ela tem uma série de nuances e tonalidades variadas. Daí a importância também de se fazer aquele pequeno estudo de cor. Sugiro a vocês que iniciem esse trabalho com aquele estudinho de cor numa folha separada, apenas para que vocês consigam identificar, tá bom? Acho que é bem importante. E aí a gente segue aqui com as demais pétalas, observem as cores que vão entrando e como fazer esse degradê numa área pequena. Afinal de contas, a gente já não tem mais aquela proposta linear, né? Você tem uma forma que é mais orgânica, mais arredondada, e eu preciso que esse degradê aconteça. Lembrem-se, a água sempre faz as junções. É ela que permite
essa suavidade na transição das cores. Agora eu estou preparando os tons mais escuros, que vão estar nessas pétalas mais ao fundo. Observem a imagem, vejam que são cores bem distantes e diferentes, né, dessas cores do miolo. Então, eu chego nesses tons partindo dos tons iniciais, dos rosés que eu já criei, e acrescentando um pouco de azul, eu torno esse tom mais roxeado, eventualmente eu acrescento um pouco mais do verde, e assim a gente vai conseguindo ter um equilíbrio. Observem como vai ser feito agora. Reparem nessa segunda etapa que nós vamos enfatizar o volume. Como? Nós já temos uma flor que está totalmente seca, tá? Então aqui não tem mais nenhuma umidade nesse papel. E eu retomo esses volumes com um pigmento um pouco mais forte, delimitando as sobreposições de pétalas. Então eu vou observar onde que uma pétala passa por cima da outra, qual que cobre, né, a de fora que cobre a de dentro. Então eu preciso ter essa análise para eu conseguir, com muita delicadeza, ir diluindo e marcando esses limites. É muito importante ressaltar, não trabalhem com linhas, tá? Então você pode até iniciar esse trabalho com uma linha mais escura, mais aguada, mas ela precisa se dissipar, precisa ser suave a transição. Então, vocês vão reparar aqui, eu vou fazendo para que vocês possam ver a evolução desse trabalho de volume, tá bem?
Agora, pessoal, nós vamos começar a trabalhar o fundo, criar um contraste para que essa flor ressalte do papel. Então, eu vou trabalhar com tons de verde, mas eu quero um verde bem escuro. Então, para eu não trabalhar com um tom puro e conseguir escurecer na medida que eu preciso, eu acrescento ao verde mais escuro que você tiver, um pouco de azul também escuro, não pode ser um azul claro, e o marrom. São dois tons que diminuem a saturação, que transformam essa cor numa cor um pouco mais terrosa, um pouco mais fechada, que é o que eu gostaria para esse momento. Então, com muita delicadeza, com água também, eu preciso de pigmento, mas eu preciso que o pincel esteja úmido para que eu consiga diluir esse início. Eu vou contornando delicadamente as pétalas. Cuidado para não invadir demais, para não perder a forma da flor. Então, olha só, depois que eu fiz essa primeira mancha, eu simplesmente diluo, eu jogo água sem me preocupar muito com o tipo de degradê que isso vai gerar, porque eu quero mesmo é que esse fundo seja mais expressivo. Observem que esse fundo ideal é que ele esteja sempre molhado, ou seja, a gente precisa trabalhar com uma quantidade de água considerável. Só assim nós vamos conseguir trabalhar melhor esse fundo, trazer mais referências, e eu vou aqui propor para vocês até como se tivessem rosinhas no fundo, só para a gente ter uma noção de profundidade, mas de uma forma também abstrata e expressiva. Reparem que eu continuo colocando o pigmento mais forte próximo às pétalas, e à medida que se afasta, isso vai se diluindo. Com cuidado. A água vem de uma forma mais solta, realmente eu não tenho a intenção de que ela seja certinha. E quando a gente chega pertinho, olha lá, precisamos então ter um cuidado com esses contornos. Tiro possíveis excessos, deposito pigmentos onde eu ainda não tenho, onde eu gostaria que tivesse. E aí uma dica interessante é o seguinte, nesses pequenos Vs, né, dá um Vzinho assim entre as pétalas, onde está mais escuro, ali quanto mais escuro tiver, mais volume a gente vai conseguir nesse trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês que reforçar esses lugares, esses pontos, né, essas pequenas entradas, é um recurso muito legal porque nos ajuda bastante a gerar volume. Estou preparando um verde muito mais escuro agora, que vai ser especificamente para isso, olha lá. Percebam a importância de o papel estar molhado, tá, gente? Porque senão vira uma marca muito dura. Então é importante que ele esteja úmido, que essa tinta ainda consiga passear pelo papel, até para que você, né, possa trabalhar os degradês de uma forma mais suave. Aqui eu tive uma marca, ó, que ficou muito fechada, e aí eu tô diluindo. Tava um pouco seco, talvez ali já, e aí eu tô diluindo para, né, criar essa integração novamente. Ali onde eu tô colocando rosa, ainda está úmido. Então é uma forma da gente criar uma sombra, uma nuance, né, uma sugestão. Eu adoro isso, acho que isso traz essa expressividade que eu gosto da pintura. Puxo pequenos caules, está tudo bem molhado ainda. Então, tudo isso que parece muito marcado agora, daqui a pouco vai estar suave, diluído, e é isso que eu gostaria mesmo. Vocês vão perceber
que com água pura eu pincelo, eu jogo um pouquinho de água em alguns pontos da arte. E vocês vão reparar que essa água expulsa o pigmento. Esses são pequenos efeitos de textura que eu gosto muito, que estão sempre muito presentes nos meus trabalhos. É um efeito que a gente chama de efeito couve-flor. Então, é um recurso bem legal para criar esse movimento, sabe, nas manchas. É um ponto contra a mancha, na verdade, né? Eu invado a mancha com a água e expulso aquele pigmento, gerando outras manchas. Aqui ainda usei os respingos, que é um recurso que eu adoro, que também estão muito presentes no meu trabalho, que eu acho que traz um toque assim, mais artístico, mais solto. E acho que agora é uma questão de detalhes, de enfatizar talvez alguns volumes finais, algo que vocês percebam que ainda necessite, né, de uma intensidade. E é isso. Essa é a nossa proposta de exercício. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.